Bom dia, bom dia. Sejamos todos bem-vindos. Vamos começar adorando ao nosso Deus. Que bom chamar-te, meu Senhor. Vamos lá. Poder sentir o seu amor, tua voz reconhecer. Não importa como estou, pelo Espírito viver. Tua paz invade meu ser. Tua palavra me faz crescer. Que bom chamar-te, meu Senhor. Poder sentir o teu amor. E mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu mal, e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor. A ti eu cantarei louvores, erguerei minha voz com gratidão. A ti eu cantarei ao Deus do meu perdão, como as aves do céu ao amanhecer. Cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por tuas mãos. Cantarei louvores com gratidão. Cantarei ao Deus do meu perdão. Cantarei ao Deus, o meu Criador. Erguerei minha voz com gratidão, como as aves do céu ao amanhecer. Cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza
gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão, cantarei ao Deus do meu Criador, erguerei minha voz com gratidão, cantarei, cantarei ao Deus do meu perdão. La la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. O amor de Deus nos ensina, o amor de Deus nos consola, transforma. O amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante a Jesus, imitar seu amor e viver feliz, feliz. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. O amor de Deus é tão grande, O amor de Deus nos consola, o amor de Deus nos constrange. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser um filho fiel, olhar a esperança, seguir cantando, cantando. filhos de Deus, louvemos ao Senhor que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya, la la ya la ya. Hora da ceia, né? As crianças vão para a salinha. Nós que vamos ficar, vamos continuar adorando. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário do Senhor. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo
foi o Senhor, por sua graça, que deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário do Senhor. Deus me guie pelas provas e renove o meu ser. Deus apague os meus pecados e me fortifique com seu poder. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário pro Senhor. Senhor, prepara-me. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário pro Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Esse é o momento da Santa Ceia e eu quero compartilhar com vocês uma escritura em Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19. A gente vai lendo e vai refletindo versículo, versículo até o 25. Esse momento da Santa Ceia é um momento que relembramos a morte e a ressurreição de Jesus com alegria, com satisfação por tudo que Jesus fez por nós. E aqui em Hebreus ele vai falar muito sobre as consequências do sacrifício de Jesus por nós. É por isso que ele fala: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Então o lugar santíssimo, ele era o lugar no templo de Jerusalém onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas. Ele fazia ofertas pelo pecado dele, pelo pecado da família dele, pelo pecado do povo, e assim ele entrava para fazer ofertas. E lá no lugar santíssimo era a presença de Deus. No Antigo Testamento. No Novo, esse lugar santíssimo é a presença de Deus. Então ele está nos orientando que podemos entrar na presença de Deus com plena confiança, pelo sangue de Jesus, não pelo sangue de animais, assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento, mas pelo sangue puro de Jesus. Versículo 20: por um novo
e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então é um novo caminho vivo, algo diferente do antigo. O antigo, apenas o sumo sacerdote, um homem, uma vez por ano, poderia entrar ali na presença de Deus. E hoje, qualquer dia da semana, em qualquer lugar, geograficamente falando, podemos entrar na presença de Deus, por causa de Jesus. Porque temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, não um sumo sacerdote que foi escolhido lá naquela época, depois ele morre, aí vem outro, mas Jesus como esse sumo sacerdote. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Então, mais uma vez, ele nos encoraja a nos aproximar de Deus. Ele fala para a gente entrar no lugar santíssimo com confiança. Agora ele fala que a gente pode se aproximar com um coração sincero. Nós podemos nos aproximar de Jesus, de Deus, sem máscaras, sem aparência, sem fingimento, mas com um coração sincero, com a convicção plena de fé em Jesus, que Ele morreu por nossos pecados, Ele tomou o cálice da ira de Deus para que a gente pudesse estar perto de Deus hoje, e com o coração purificado de uma consciência má, de uma consciência culpada. Jesus também nos purifica a nossa consciência, aqueles pecados do passado que nos atormentam. Jesus pode purificar a nossa consciência por meio do arrependimento, do perdão, e o nosso corpo lavado com água pura, nosso caráter sendo transformado por meio de Jesus. E ele encoraja mais uma vez: mantenhamos firmes a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Ele promete que voltará para levar a sua igreja, e precisamos nos manter firmes nessa esperança. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Essa escritura, ela cabe muito bem na Santa Ceia, porque a Santa Ceia, além de um momento de reflexão no sacrifício de Jesus, no tudo que Ele fez por nós, também é um momento de reflexão da nossa comunhão como igreja. Por isso que cabe muito bem esse incentivo da gente se importar uns com os outros, da gente incentivar, da gente encorajar, da gente injetar coragem uns aos outros, para que a gente possa amar as outras pessoas, para que a gente possa fazer as boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima ao dia. Então ele repete mais uma vez esse encorajamento à nossa comunhão, assim como ele repetiu o encorajamento da gente se aproximar da presença de Deus com confiança, com coragem, com um coração sincero. Agora ele também incentiva mais uma vez para a gente não perder esse costume de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas que a gente encoraje uns aos outros todos os dias. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado pelo sangue de Jesus, que nos purifica, que nos lava, que nos perdoa dos nossos pecados, que purifica a nossa consciência, o nosso caráter. Queremos agradecer ao Senhor por isso, porque o teu amor, ele foi expresso na mais alta significância na cruz de Cristo, no sacrifício, na dor, no flagelo e também na ressurreição dele. Hoje temos plena confiança e fé que podemos interceder, pedir ajuda ao Senhor, e Jesus intercede por nós. Podemos entrar na tua presença com coração sincero, com confiança, com convicção na tua palavra, que o Senhor nos ouve, que o Senhor está presente aqui nesse momento. Obrigado, Deus. Que o exemplo de Jesus, que o sacrifício de Jesus nunca seja em vão em nossas vidas, nunca seja comum, nunca seja corriqueiro ou insignificante, mas que o sacrifício de Cristo nos leve a amar, encorajar uns aos outros, e que isso possa se refletir na tua igreja e na nossa vida individualmente. Te oramos gratos em nome de Cristo. Amém.
Esse é o momento das ofertas e quero compartilhar uma escritura com vocês lá no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 15. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, eu acho que eu coloquei errado. Desculpe, irmãos, eu acho que eu coloquei errado. É João 5:1. Desculpa. Tá certo. João 5. Vamos, Mateus 14. Desculpa. Mateus 14, 13. Nossa, tá tudo errado aqui, minha gente. A primeira multiplicação de pães, eu anotei tudo certinho aqui, mas deu tudo errado. Versículos, capítulo 6. Acha aí, Felipe, pra mim, primeira multiplicação de pães. Mateus 14, 3, eu botei aqui, não foi. Desculpa, irmãos, deu uma confusão aqui danada. Quando ouviu essa notícia, Jesus retirou-se do barco, em particular um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Obrigado, Pedro. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então a situação lá, estavam num lugar deserto, tinha uma multidão e eles estavam já começando a ficar com fome, e eles viram o povo com fome. Ó Jesus, a situação está ficando precária aqui, eles estão ficando com fome, e melhor mandar eles embora. Aí Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Jesus desafia eles: não, vocês têm que alimentar eles. Eles responderam: não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então aqui foi um episódio milagroso de Jesus, onde ele alimenta uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. E eu ia ler na versão no Evangelho de João, que ele fala que foi um rapaz que entregou esses 5 pães e 2 peixes. Eu nunca tinha percebido, mas esse rapaz parece que ele está ofertando esses 5 pães e 2 peixes para Jesus, e os discípulos meio, esse cara está trazendo essa oferta aqui, mas isso aqui, até para a gente que são os 12, 13 com Jesus é pouco, imagine para essa multidão. Mas Jesus vai lá e multiplica, né? E encorajando a gente. João 6, obrigado. Então foi um erro aqui na digitação, obrigado. Depois vocês podem ver, João 6:1. Mas Jesus, ele pega aquela possível oferta do rapaz de 5 pães e 2 peixes e multiplica e alimenta mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres, e alimenta de uma forma que ainda sobra. Então eles comeram até sobrar. Eles não aguento mais. Não sei se você já foi numa festa assim, mas eu já fui numa festa que eu comi, eu não aguento mais nada. O garçom trazia coisa, não quero mais não, obrigado. Tipo rodízio. Mas a gente vê aqui o
poder de Deus atuando. Ele pega o pouco que nós temos e multiplica. Na nossa oferta, às vezes a gente pode achar que é pouco. Às vezes eu já ofertei pouco. Quando eu vendia brigadeiro na Federal, às vezes eu ganhava tão pouquinho na semana, eu vinha, ofertava, era pouquinho, mas com a fé que Deus multiplica, que Deus abençoa, né? Mas também não podemos ir para o outro lado e querer só ofertar pouco, né? Mas precisamos ter o equilíbrio de ter uma oferta sacrificial, mas uma oferta também que confia no poder de Deus, que Deus pode multiplicar. E da mesma forma que naquela época tinha muitas pessoas necessitadas, hoje temos muitas necessidades em nossa igreja, há necessitados entre nós, mas podemos confiar que Jesus vai suprir, que Jesus vai conduzir, mas também precisamos fazer a nossa parte. Vamos orar por nossas ofertas. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado porque podemos ter essa honra de ofertar ao Senhor, podemos ter essa honra de poder participar do agir e da obra do Senhor com o pouco que temos, com o pouco que somos, mas com a certeza que o Senhor multiplica e o Senhor faz com abundância para suprir as necessidades, para glorificar o Teu nome, para mostrar que vem do Senhor, não vem de nós, para mostrar que a glória é do Senhor, o poder é do Senhor, a honra é do Senhor, e que o Senhor fique com as nossas ofertas e que o Senhor nos ajude a ter um coração sacrificial, um coração servo, um coração que agrada ao Senhor. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé? Durante esse momento você pode fazer sua oferta. Lá. Deus glorioso, Deus, meu Pai, a Ti quero dedicar todo o meu louvor. Ó grandioso Rei, Senhor, eu vou anunciar o Teu grande amor. Como é bondoso e zeloso o Senhor, como é bondoso e zeloso nosso Deus de amor. Deus soberano, Deus Jesus, por mim se entregou à cruz, mas ressuscitou. Tu és maior que o céu, eu sei. Sem Ti tudo é sem razão, tudo é ilusão. Como é bondoso e zeloso o Senhor, como é bondoso e zeloso nosso Deus de amor. Não desprezarás um contrito coração, nem rejeitarás os que buscam o perdão. Não desprezarás um contrito coração, nem rejeitarás os que buscam o perdão. Podemos sentar.
Bom dia, irmãos, amigos. Estamos aqui nesse domingo, pela graça de Deus, nos reunindo como Igreja de Jesus, pelo poder do Espírito dele que nos move, nos conduz nessa manhã de domingo. Foi num domingo como esse que Jesus ele ressuscita dos mortos e muda toda a história da humanidade, muda toda a nossa história. E é nesse espírito e é nessa fé que estamos aqui reunidos hoje. Essas 4 semanas anteriores à Páscoa, estamos estudando o caminho de Jesus até a cruz. E é muito interessante a gente poder buscar esses episódios dos evangelhos, porque são episódios centrais para a nossa fé. Se você perceber nos 4 evangelhos de João, Lucas, Marcos e Mateus, você tem várias histórias sobre a vida de Jesus. Algumas histórias aparecem em determinados evangelhos e em outros não. Outros episódios você encontra num só evangelho e nos 3 não. Porém, quando vai se falar da caminhada da cruz, né, no momento em que Jesus ele é preso e é levado até a cruz, os 4 evangelhos eles citam de maneira assim detalhada esse episódio. É como se de todos os atos de Jesus, de todas as palavras de Jesus, esse episódio da cruz fosse um episódio central, sem o qual a gente não consegue viver a nossa fé. Então, os 4 evangelistas, inspirados pelo Espírito de Deus, eles descrevem, né, de maneira unânime esse episódio da cruz. E isso mostra para nós a importância desse episódio para a nossa fé. A caminhada de Jesus na cruz, ela tem inspirado durante várias gerações a fé de muitas pessoas, a perseverança, o amor, a paciência, a fé no cuidado de Deus, a fé na vitória de Deus sobre a morte, sobre o pecado. E é nesse espírito que a gente quer revisitar esses episódios, né, que mostram um amor de Deus tão grande através dos passos de Jesus. Tem um estudioso cristão que diz que nesses momentos anteriores à cruz, que Jesus é preso e condenado, açoitado, é um momento onde Deus ele grita com a mais alta voz que ama a humanidade. Só que esse grito de Deus, expressado nessa caminhada na cruz, ele é expressado em silêncio, que é o silêncio de Jesus. De todos os momentos dos 3 anos de vida descritos nos evangelhos, né, sobre Jesus, os 3 anos de ministério, o momento que Jesus é preso até a sua crucificação é o momento em que Jesus menos fala. É o momento em que Jesus é mais silencioso. E é o momento onde Deus grita o seu amor pela humanidade e por nós. Isso é muito curioso. Naquele silêncio de Jesus, nós escutamos o amor de Deus por nós. E é sobre isso que a gente vai estudar aqui. Hoje nós vamos estudar 2 trechos. O primeiro está em Lucas capítulo 22, versículos 63 ao 65. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui essa manhã, Pai, estudando a Sua palavra, tão importante para a nossa alma, para o nosso coração, Pai, de poder ouvir, Pai, mais uma vez sobre até onde o Senhor foi por cada um de nós, Deus eterno, por amor. E é tão inspirador, Pai, saber que existe um Deus, Pai, que não mede esforços, Pai, não mede distâncias, não mede perdas para poder nos amar, cuidar de nós, nos proteger e nos salvar, Pai. E é nessa fé que nós acordamos e vivemos a cada dia, e é nessa fé que estamos aqui hoje, Pai. Abençoa esse momento aqui, seja um momento de inspiração, Pai, de reflexão, e que isso fortaleça nossos corações, nossa fé, nos dê amor, perseverança, tudo isso inspirado no ato de Jesus, Pai. Oramos gratos em nome de Jesus, amém. Então a gente vai ler Lucas 22, 63 ao 65. Aí essa parte fala o seguinte, acho que na aula passada a gente estudou até o 62, né? E aí diz o seguinte, que em determinado momento, quando Jesus é preso, aí o 63 fala assim: os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele,
cobriam-lhe os olhos e diziam: profetize, quem foi que bateu em você? Então dirigiam-lhe muitas outras palavras de insulto. Então, tanto esse versículo como talvez versículos anteriores, a gente observa que essa caminhada de Jesus envolveu sofrimento físico. Jesus foi agredido, Jesus sofreu dores físicas, né? Ele foi insultado. Então, essa decisão de Jesus de caminhar até a cruz e morrer em nosso lugar envolveu a decisão de sofrer. É como se o amor envolve muitas vezes uma decisão ligada à dor, a sofrimento, a humilhação. E a gente observa que todas essas coisas não fizeram com que Jesus desistisse de amar a humanidade e nem nossas vidas, né? Então o amor que Jesus tinha por nós e pela humanidade era muito maior do que o sofrimento que estava preparado para ele, de todos os aspectos. Isso para nós é uma inspiração para a nossa vida cristã. Como eu disse, muitos momentos da nossa vida a gente se depara com momentos de decisão, que envolve você se submeter ou não a uma situação difícil por causa do amor. E aí a nossa natureza humana pecadora, muitas vezes ela deseja que a gente retroceda. Porém a fé, o exemplo de Jesus, o amor de Deus, eles apontam para que a gente continue, para que a gente supere o obstáculo na direção de alguém, na direção do arrependimento, na direção de uma boa obra, na direção dos corações. E muitas vezes superar esse obstáculo significa você passar por situações que envolvem sofrimento e dor. Mas é uma caminhada nessa direção pela fé de que Deus vai transformar isso em vitória. Porque Jesus ele foi na direção da dor e do sofrimento. Jesus podia ter dito uma única palavra ali e tudo terminava. Ele não precisava passar por tudo aquilo. Já tinha ensinado várias coisas, quem ouviu, ouviu. Porém, Jesus ele entendia que todas aquelas coisas iam ser transformadas em vitória para ele e para a humanidade. Então, o que nos ajuda a perseverar nesses momentos de decisão e não retroceder é ter a fé de que Deus vai transformar tudo aquilo numa vitória para o nome de Deus. Então, Jesus ele nos ensina muito sobre isso. Em Isaías 53, versículo 3 ao 6, vocês podem ir lá no Velho Testamento, Isaías 53, versículo do 3 ao 6. Vamos ver lá. Isaías é Antigo Testamento. 53, do 3 ao 6. O profeta Isaías, ele fala sobre o Messias que viria ao mundo e as dores que ele ia sofrer. E diz também sobre o que essas dores iriam produzir para a humanidade, né? E ele fala assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, fomos curados. Então Jesus sabia disso, que ele se submeter àquela situação por amor ia trazer redenção, cura, libertação e salvação para nós. Então, se hoje a gente está aqui, foi porque Jesus decidiu suportar aquela dor e suportar aquele sofrimento, né? E aí Jesus, através dessa ação dele de amor, ele traz para nós a cura, ele traz para nós a paz, recolhendo sobre si toda a aflição, né? Do nosso pecado, das nossas transgressões. Enfim, Jesus ele tem um ato de amor que produz consequências para nós e ele nos inspira a amar, baseado no seu ato de amor por nós. Continuando, nós vamos ler agora Lucas 23, versículo do 13 ao 25. Lucas 23, do 13 ao 25.
Lucas 23, do 13 ao 25. Que é um episódio emblemático dessa caminhada de Jesus, que é quando Pilatos ele vai meio que relatar o que ele estava vendo em Jesus ali, né? As pessoas estavam acusando Jesus de vários crimes, porém quando Jesus chega diante de Pilatos, diante da autoridade romana, Pilatos ele faz um relatório surpreendente, que vai revelar muitos corações que estavam envolvidos ali naquele episódio ali, né? E aí diz assim, versículo 13: Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu interroguei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra ele. Tampouco Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. No entanto, eles gritaram a uma só voz: acaba com ele, solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. No entanto, eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime cometeu esse homem? Não encontrei nele nada para condená-lo à morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender ao pedido deles. Soltou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele a quem haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. E a partir daqui Jesus ele caminha para a morte, né? Que é na crucificação. Então esse episódio é emblemático porque Pilatos ele não acha crime em Jesus. Fala: ó, aqui não é motivo para a morte, né? Vocês estão pedindo a morte desse homem, mas eu não vejo crimes aqui cometidos para a morte. Porém há uma insistência com relação ao sinédrio, com relação às autoridades locais, né, religiosas, e até parte do povo, para que mesmo assim Jesus fosse morto e crucificado. Mas o que levava aquelas pessoas a querer a morte de Jesus se não havia um crime aparente, né? Se não havia assim um crime objetivo de Jesus dentro das leis do período, da época? Porque mesmo assim eles queriam a morte de Jesus. O que Jesus havia feito para que atraísse esse desejo de morte daquelas pessoas? E uma grande comprovação disso é o relato do próprio Pilatos: ó, não há crime, não há por que ele ser morto. Só que Jesus havia feito algo ali que estava fora do ordenamento jurídico da época, porém incomodava muitos corações e ameaçava muitos corações daquele período, né? Jesus ele estava ensinando que a salvação de Deus era pela graça e pelo poder de Deus, e não pela adesão aos muitos preceitos estabelecidos pelo Sinédrio. Então, essa afirmação de Jesus, que ele, durante os 3 anos de ministério, prega, ensina, reforça, confronta, sempre nessa direção: ó, gente, a salvação não é se você seguir todos os preceitos que o Sinédrio está ensinando para você. Não. A salvação vocês vão encontrar se vocês buscarem a graça de Deus. Essa afirmação, ela abalou com a estrutura de autoridade e poder político, social, financeiro da região de Jesus. As pessoas elas estavam estruturadas de uma maneira em que a religião controlava todos os aspectos da vida das pessoas. Existia um grupo de líderes com a autoridade baseada nisso, porém existiam muitos interesses por trás desse sistema religioso vigente na época de Jesus. E talvez algo que começou com Deus no primeiro plano havia se tornado algo com Deus em último plano. Ou seja, a ideia da religião seria originalmente conduzir as pessoas à vida que agrada a Deus. Porém, nesse cenário de Jesus, a religião estava sendo usada para muitos interesses particulares e escusos.
E aí Jesus chega num momento assim e através da sua mensagem confronta esses interesses. E as pessoas que têm autoridade, têm poder, naquele período começam a se sentir ameaçadas. É pela violência de Jesus? É porque Jesus disse que ia tocar fogo no sinédrio? É porque Jesus disse que ia juntar um pessoal para pegar os líderes e enforcá-los? Não. Eles se sentem ameaçados pela mensagem simples de Deus. A mensagem simples de Deus que é libertadora. Que a salvação vem pela graça de Deus. Esse ensinamento foi uma ameaça para a época. E ainda hoje, essa mensagem de Jesus, que envolve a graça e o poder de Deus, ela é uma mensagem popular para os nossos corações, para os corações das pessoas, por causa do orgulho humano. Você entender que toda a redenção, toda a salvação, toda a libertação, ela vem de um ato de Deus e não do que você faz, isso mexe muito com o orgulho humano. O homem, ele quer de alguma maneira ser participante e ser contribuinte nesse ato, para que de alguma forma ele possa também ter um louvor e possa também ter uma glória. Só que Jesus fala assim que não, toda a glória e todo o louvor são unicamente de Deus, e Deus não divide nem sua glória e nem o seu louvor. Vamos ver uma passagem que está em Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Diz assim. Isso aqui é Deus falando através do profeta Isaías, e aí Deus pronuncia dessa forma, dizendo: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens, né? Então, o plano que Deus tem para a humanidade é um plano a ponto de que toda a glória e todo o louvor seja de Deus. Não existe assim, eu vou pegar uma beirinha aqui da glória e do louvor. Não. Todo louvor e toda a glória pela salvação, pela reconciliação da humanidade, são de Deus. Não são de pessoas, não são de líderes, não são de pessoas influentes. Todo louvor e toda a glória são de Deus. Nós somos meros servos e meros instrumentos no processo da salvação que vem todo de Deus para nós. Em Tito capítulo 3, versículo 5, Tito 3, 5. O texto diz o seguinte, vamos ler do 4 ao 5. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa passagem ela diz que não há ato de justiça que você possa praticar que vá contribuir para a sua salvação. Toda essa salvação vem do ato de misericórdia e amor de Deus, completo, 100%. Em Efésios 2, versículo do 6 ao 9, Efésios 2, do 6 ao 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus.
não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, das quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas, né? Então a mensagem de Jesus, ela era desafiante porque ia nessa direção de que toda redenção, toda libertação e toda salvação estavam em Deus, não em preceitos religiosos, em cumprir preceitos religiosos da época, né? E aí isso incomodou a toda uma estrutura que envolvia diversas autoridades. Mas que tipo de autoridades, né? Eram autoridades do Sinédrio, as autoridades políticas daquela época, mas era uma autoridade que se tornou uma autoridade humana. Como é a autoridade humana? Ela é baseada em poder financeiro, influência social, influência política, ela é baseada em medo. Essa é a autoridade humana. Porém, como é a autoridade de Deus? No que a autoridade de Deus é baseada? Na humildade. A autoridade de Deus, ela só é baseada na humildade. E é o que faltava naqueles corações ali. Tanto que o final dessa história é o desejo que Jesus morresse na cruz, por causa do orgulho dos corações. Qual era a ideia de Deus e de Jesus com essa mensagem ali, né? As pessoas vão escutar, vão ver assim que estão com o coração equivocado, bem distantes de Deus, vão se arrepender e vão se voltar para Deus. Essa era a ideia de Deus para todos ali, para o povo, para o Sinédrio, até para Pilatos, né? Para todo mundo. Vão escutar a mensagem de Deus, vão ver que estão seguindo uma ideia equivocada, um coração errado, vão se voltar para Deus, se arrepender, se tornarem humildes, se submeterem ao coração de Deus e vão ser salvos. Porém, qual foi a resposta daquelas pessoas? Mais orgulho, mais violência, mais manipulação política, mais manipulação religiosa, mentira. E aí chega um ponto que eles estão tão cegos ali pelo orgulho que eles cogitam atos que são pecados contra Deus, entre aspas, para defender Deus. Morte, mentira, conspiração. Na mente deles, praticar essas coisas era defender um sistema de Deus. Porém, o orgulho os fazia tão cegos que eles não enxergavam que eles estavam defendendo um sistema de Deus, sendo contra Deus. Chegaram ao ponto de libertar um assassino confesso em nome de Deus. É isso que o orgulho produz nos corações. Ele cega de uma maneira que você ainda assim acredita que está seguindo a Deus, porém com os valores muito distantes do coração de Deus. E principalmente do valor maior, que é a humildade, né? Era só Jesus ter passado o pano na situação religiosa e social daquele período, que ele não ia para a cruz. Era só ele ter trocado algumas palavras, ter maneirado assim, tipo, não vou ser tão direto não, eu vou falar aqui umas meias verdades, né? Que aí tanto serve para eles como para eles, e aí eu vou de boa, né? Prego minha mensagem e vou ficar bem, né? Era só Jesus ter feito isso. Porém, Jesus, ele decidiu ser fiel à mensagem de salvação até a morte. Custou algo para Jesus, porém o custo-benefício foi altíssimo, porque isso se transformou em vitória para Deus, em vitória para a humanidade, em vitória para mim e para você, e se transformou em inspiração sobre como devemos viver o Evangelho, né? Sobre como devemos viver a nossa vida cristã. Espelhando em quem, né? Espelhando em que coração. Então, irmãos, eu queria muito nesse momento, a gente se preparando aí para o período da Páscoa, que esse episódio de Jesus ele possa nos inspirar sobre o teor da mensagem de Deus, sobre fidelidade, sobre amor. Vale a pena se submeter aos obstáculos da vida, persistir, superá-los, porque no final eles vão ser transformados em vitória para você, para aqueles que estão ao seu redor e para a honra e glória de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, queremos agradecer, Pai, porque o Seu amor é tão constrangedor, Pai, por nossas vidas, Pai. Jesus Cristo expressou de uma maneira tão perfeita, Pai, o tamanho do amor, Pai, que o Senhor tem por nós, Pai. Até onde o Senhor é capaz de ir para não nos perder, para cuidar e nos proteger, Pai. A gente está tão seguro, Pai, dentro desse amor, Pai, em saber que existe um Deus que nos ama dessa forma, Pai. Não é um Deus que observa a humanidade de cima, estático. Pelo contrário, Pai, é um Deus que se envolve, age, até hoje, Deus eterno, em nossas vidas, intervém, sempre nos conduzindo, Deus eterno, para a salvação e para a presença do Senhor, Pai. Nos ajuda a nos mantermos fiéis à Sua mensagem, Pai. Nos ajuda a caminharmos na fé, Pai, de que o Senhor vai nos ajudar e nos conduzir, Pai, que todas as coisas vão ser transformadas em vitória, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Nos dá corações humildes, que esse é o nosso lugar, Pai, no Seu reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos cantar mais um louvor. Sabe, os irmãos, o louvor é uma forma de nós nos expressarmos a Deus em forma de canção, entendeu? É tão bom a gente ver todo mundo cantando. Muitas vezes, quando a gente não vê vocês cantando, a gente fica aqui como se a gente estivesse fazendo um show, aí não é bom. É uma forma da gente nos expressar a Deus. Se você sabe, pode louvar a Deus, tá bom? La ya la ya la, la ya la ya la la ya, la ya la ya la, la ya la ya la la ya. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. La ya la ya la. La ya la ya la la ya, la ya la ya la, la ya la ya la la ya. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo na alegria ou na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, para que eu pudesse viver perto de ti, Senhor, para perto de ti. Jesus me levou perto de ti, bem perto de ti, Senhor, para perto de ti. La ya la ya la, la ya la ya la la ya. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, para perto de ti. Jesus me levou perto de ti, bem perto de ti, Senhor, para perto de ti. Jesus me levou. La ya la ya la, la ya la ya la la ya, la ya la ya la, la ya la ya.
Bom dia, meus irmãos. É um pequeno aviso e eu acho que é muito importante. Nosso retiro, né, é um momento muito especial, é um momento pelo qual renovamos as nossas energias, né? E eu entendo também que momentos adversos são oportunidades de podermos aprender com Deus e uns com os outros. Então, com esse objetivo, nós estamos aqui trazendo a igreja para nos organizar, né? A gente viu um pouco de dificuldade relacionado ao que foi esse retiro, a questão de avisar se ia ter ou não ter. Então, zelando pelos nossos corações, mas acima de tudo, zelando pelo amor, né, de Deus, a gente decidiu exatamente falar o seguinte, que a partir de junho vai ser o momento pelo qual a gente vai se organizar relacionado ao retiro do próximo ano. É muito distante? Não, a gente já está no mês de março, né? Já termina, já vem abril. Então o objetivo é o quê? Planejamento, tá certo? Então a partir de junho a gente já vai começar exatamente a falar sobre o retiro. Aí pode chegar a dizer assim, e valores? Tenha pelo menos a referência do valor que foi esse ano. Então se for um pouco a mais, pelo menos a referência é o que foi esse ano. E aí como é que seria essa organização? Cada igreja em casa, o irmão que está liderando, o irmão que está à frente, se organize com a sua igreja em casa, veja a melhor forma, se quer um recibozinho a cada mês, veja da melhor forma, porque o objetivo é fazermos um planejamento, não ficar um valor pesado quando chega próximo ao retiro, e a gente sabe disso, aí o irmão não está bem, a irmã não está bem, porque vai sair um valor considerável, né? Mas se dividirmos, planejarmos, acredito que vai ser uma melhor forma, de uma forma mais agradável, de uma forma mais possível de se realizar, sem muito agravo financeiramente falando, e de uma forma planejada, tá certo? Então, em nome do conselho, a gente pede perdão se de alguma forma trouxe alguma luta espiritual relacionada a se ia haver o retiro ou não, e se ficou muito em cima da hora a questão do pagamento, tá bom? Não é esse o nosso objetivo, pelo contrário, é que possamos estar unidos, é que possamos estar fortalecidos, e o retiro ele sempre nos proporciona bons frutos, não só naquele local, naquele momento, mas depois também. Tiro por isso pela nova geração, e a gente está muito grato a Deus pela a roupagem da nova geração hoje, né? Já de um ano para cá, tá bom? Então o aviso é só relacionado a isso mesmo. Bom convívio a todos.